Bom dia a todos, graça e paz a todos, tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia. Graça e paz a todos, tudo bem? Olá, sejam bem-vindos novamente. Dia. Deus abençoe cada um, bom dia nesse lindo dia. Vamos iniciar mais uma live para a honra e glória do Senhor. Paz, bom dia. Bom dia, trazendo a palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos aí, bom dia. Graça e paz a todos. Nesse domingo lindo que o Senhor preparou para nós. Deus abençoe. Esperar o pessoal entrar. Deus abençoe você. Bom dia, bom dia. Graça e paz. Todos na direção, em nome de Jesus. É isso aí, todos na direção. Ele é tremendo, Ele é poderoso, Ele é grandioso. Deus é bom. Bom dia. Esse dia maravilhoso que o Senhor preparou pra gente. Mais um dia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ele é grandioso. Tem nos respaldado o Senhor. Até aqui tem nos guardado o Senhor. Nós só temos que agradecer e bendizer o seu santo nome. Glória a Deus, graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Diga pra mim como é que tá o áudio aí, a imagem, tá tudo bem? Estão vivendo bem? Estão ouvindo bem? Pode me dar um ok aí, por favor. Hoje é um dia abençoado do Senhor pra gente. Santo é o nome de Jesus. Ele é tremendo. Ele é lindo. Deus é maravilhoso. Deus é grandioso. Amém. Tenho certeza que hoje o Senhor tem coisas boas e diferentes para tratar com a gente. Deus tem coisas boas e maravilhosas para nos abençoar hoje, nesse domingo, abençoar nossa família, abençoar o nosso dia da semana, né? É importante a gente participar, é importante nós estarmos conectados a Ele, porque Ele é um Deus que está sempre presente na nossa vida, nos ajuda, nos fortalece. Amém. Então eu quero dizer para você que Ele é lindo, Ele é poderoso, Ele é grandioso. Bom dia, você que está entrando aí. Bom dia, graça e paz, bom dia. Não se esqueça que as nossas lives têm acontecido nas quartas, 20 horas, nas sextas-feiras, às 22, como live especial, no domingo, às 10 da manhã. Entre nas redes sociais, você que tem Instagram, você que tem Facebook, fique atento à nossa programação lá. Nós também temos um canal no YouTube, na direção. Sempre fique na direção, nunca saia dela. Amém. Né? Porque a direção de Deus é que nos leva a lugares bons, né? Quando Deus orienta o seu povo, Ele sempre orienta o seu povo a ir adiante. Quando Moisés estava numa situação com o povo de Israel na frente do Mar Vermelho, que o povo começou a entrar em desespero, o povo começou a questionar Moisés. Moisés, e agora o que nós vamos fazer? Atrás de nós está o exército de Faraó e na frente tem o Mar Vermelho, e agora? Então Deus apareceu, Moisés foi falar com Deus e Deus disse a ele: diga ao meu povo que marche. E quando o povo começou a marchar, a mão do Deus Todo-Poderoso desceu e abriu o Mar Vermelho, e o povo de Israel passou em terra seca. Então Deus mandou o povo marchar. Então fique na direção
Porque Deus manda você marchar hoje. Deus manda você tomar posse. Deus manda você ir em frente. Deus manda você não ficar de olho nem para o lado nem para o outro. Quando Deus disse a Josué: Josué, não se atente, não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Vá em frente, Josué. Eu sou contigo. Deus diz para você nessa manhã: Ele é com você. Mas não olha nem para a direita nem para a esquerda. Olha para frente. Fim de direção da glória de Deus. Depois vou com você. Amém? Tenho certeza que hoje o Senhor vai realizar grandes coisas na sua vida. É o primeiro dia da semana, o domingo. É o dia que a gente se reúne. É o dia que a gente abençoa as famílias. É o dia que a semana toda nesse dia. Quando a gente se coloca diante da presença de Deus, entregando a semana diante dele, a nossa semana se torna diferente. A nossa semana se transforma. Porque Deus entra na frente. Porque Deus fica na frente dessa semana. Então, que essa semana para você seja uma semana diferente, uma semana abençoada, uma semana de paz. De repente na semana passada foi uma semana turbulenta. De repente foi uma semana corrida demais. Mas essa semana o Senhor entra para aliviar, o Senhor entra para mudar, o Senhor entra para te dar direcionamento, né? O Senhor entra para abençoar a sua vida. Então quero dizer para você que Deus é fiel, Deus é poderoso. E eu quero dizer que Deus está sempre ao nosso lado. Deus nunca nos abandona. Às vezes a gente se afasta um pouco da presença de Deus. Às vezes a gente, pelas coisas da vida, a gente acaba esfriando o nosso relacionamento com Deus. Mas eu quero dizer para você que Ele não se afasta de você. Ele não se afasta de mim. Ele continua ali. Então, eu quero dizer que nessa manhã o Senhor está aqui, porque a palavra dele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E nós estamos mais do que 2 ou 3 aqui. Você pode não estar presencialmente aqui ao meu lado, mas você está aí, e o Senhor sabe disso. E nós estamos aqui também. Então eu quero dizer para você que o Senhor está aqui, está ouvindo a nossa oração, está ouvindo a nossa conversa, e vai ouvir o que Ele também nos motiva para falar, né? Então agora eu queria que você, se você puder, onde você está agora, fechar os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração para entregar esses momentos ao Senhor. Porque e aí você entrega a sua família, entrega os seus amigos, entrega os seus parentes, né? Nas mãos do Senhor, nesse primeiro dia da semana, que é o domingo. O domingo é o primeiro dia da semana, né? Então agora nós vamos fechar os nossos olhos aqui. Nós vamos unir a nossa fé com a sua, para nos entregarmos ao Senhor. Nós vamos unir a nossa fé com a sua, a nossa oração com a sua. Não sei que tipo de problema você está enfrentando, não sei que tipo de luta você está enfrentando, mas nesse momento, esses problemas, essas lutas, elas vão se quebrar através da oração. As prisões serão desfeitas através da oração. As coisas que não dão certo serão aniquiladas, serão transformadas, porque Deus, Ele transforma a maldição em bênção. Ele é o único que tem esse poder. Ele é o único Deus que tem o poder de transformar a coisa ruim numa coisa boa. Né? Porque Ele fez isso lá no tempo, lá em Israel, quando o povo saiu do Egito. O povo estava no deserto, e a água que estava jorrando do deserto era uma água amarga, uma água que não dava para beber. Então o povo de Israel começou a dizer: Moisés, será que nós vamos morrer de sede aqui no deserto, Moisés? Então Moisés falou com Deus, e Deus transformou aquela água de amarga em água doce. Então eu quero dizer para você que Deus transforma o interior amargo de uma pessoa em um interior doce. Deus pode fazer isso. Deus pode fazer uma situação amarga se tornar uma situação doce. Então, queria que você baixasse a nossa oração, a nossa fé. Amém? Pai,
Muito obrigado. Nessa manhã. Eu na minha fé confio nessas pessoas, Pai. Eu na minha oração com a oração delas. Ah, Espírito Santo. Só o Senhor pode mudar as coisas. Só o Senhor que pode mudar os lares. Só o Senhor que pode entrar na vida de cada um. Só o Senhor que pode mudar. É só o Senhor que pode transformar, Pai. Eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa agora. Nós unimos a nossa oração com a oração dela, dele. Não importa onde estejam agora, Senhor. Porque o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente. Em nome de Jesus, Pai. Venha visitar cada um. Venha tocar na vida de cada um. Venha abençoar cada um. Venha, Senhor, transformar cada um. Em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor é poderoso para isso. Essa pessoa, essa casa, Senhor, que está sendo assolada. Essa pessoa que está passando um problema sério, Senhor. Que não sabe para onde vai. Essa pessoa, meu Pai, que está sendo oprimida e oprimida. Por essa pandemia, por esse terror. Ah, Deus, nós sabemos que o Senhor é maior que tudo isso. Espírito do medo que tenta se apoderar dessa pessoa agora. Senhor, toca nesses casamentos. Toca, Senhor, nos filhos. Toca as famílias agora. Alcança esses empregos, esses trabalhos, Senhor, que muitos já estavam sendo ameaçados. Nas vendas que foram ameaçadas. Ah, Espírito Santo. Nós sabemos quem Tu és. Nós confiamos em Ti. Ah, meu Deus. Em nome de Jesus. Vem atuar agora. Atua agora com o Teu poder. Afasta toda doença. Afasta toda enfermidade dessa pessoa agora, Senhor. Em nome de Jesus, eu não sei, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Tua coração, tua mente. Essa pessoa que pensou algo errado por causa do desespero. Essa pessoa que pensou em tomar atitudes erradas. Essa pessoa que pensou algo terrível para a sua vida. Em nome de Jesus agora. Entra nesse coração, Espírito Santo. Entra nesse lar, entra nessa família. E atua com o Teu poder. Tira o que não é Teu, Senhor. Tira as reações erradas, as vontades erradas, o pensamento errado. Fortalece. Fortalece cada família, cada casal. Cada relacionamento. Tu sabes de todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus. Te agradecemos nessa manhã, Pai. Muito obrigado. Amém e amém. Amém, queridos. Deus é fiel. Ele é poderoso. Eu quero dizer para você que Ele é um Deus que está vendo tudo. É um Deus que nos conhece. Amém? Fique firme no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ixi, a gente tá travado. Oi? Tá ouvindo aí, pastor? Tá ouvindo? Olá. Tô ouvindo. Só precisa aparecer. Acho que travou aqui a imagem. Ah, é? Que haja luz. Que haja luz. Solicita novamente. Zoei o Tiaguinho. Solicita Zoei o novamente. Tiaguinho.
Solicita novamente aí. Vou mandar. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus é tremendo, né? Hoje, Deus preparou um momento especial para a gente. E nós vamos falar de algo tremendo também daqui a pouco. Porque eu sei que Deus está no comando de tudo, amém? Deus é fiel. Deus está pronto para nos abençoar. Vai entrar? Amém? Foi de novo? Vamos lá? Vamos lá em nome de Jesus? Se a Tinha ajudar, a gente vai. Que haja luz? Só tem áudio só, né? Virou um rádio isso aqui. Que haja luz, então. Estamos orando, que haja luz aí. É a internet aqui? Que haja luz? Não. É? Sem luz. Sem luz por enquanto. Mas tem luz. Deixa eu ver se Deus tem. é fiel aí? Oi? Vamos seguir com a palavra? E depois você, mais pra frente, quando tiver terminado, você me chama aqui, tá? Combinado? Oi, queridos. Graças a Deus. Então eu quero compartilhar uma palavra agora com vocês. Eu quero falar de um texto que pode ser um pouco conhecido para vocês. Mas ele é interessante para os nossos dias, né? A gente vai falar. Eu queria que você, se você puder abrir sua Bíblia aí onde você estiver, está no Evangelho de Mateus 7, versículo 24, 25, 26 e 27. Mateus capítulo 7, versículos 24, 25, 26 e 27. Eu quero compartilhar com você algo interessante que a palavra de Deus nos diz, principalmente para esses dias, né? E eu tenho certeza que através dessa palavra, desses versículos, Deus vai falar com você de uma maneira diferente, né? O Senhor vai falar conosco hoje de uma maneira diferente. Então eu vou ler aqui Mateus 7, versículos do 24 ao 27. Né? O Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Diz assim: Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Vamos entender o que o Senhor Jesus estava falando aqui. Vamos entender por que ele menciona a casa, por que ele fala da casa, né? Primeiro que ele usa o exemplo da casa, porque naquela época as casas eram feitas com misturas de barros endurecidos, né? Então elas eram frágeis, eram casas bem frágeis. O teto dessas casas eram de palha. Então, dependendo o que acontecesse, chuva, vento, tempestades,
essa casa não ficaria de pé, né? Algumas pessoas até preferiam naquela época, ter essas casas construídas próximas a rios, a ribeiros, né? Porque isso facilitava as plantações, facilitava a criação de animais, isso facilitava bastante coisa para a pessoa viver, para a sua sobrevivência. E também tinham casas que eram construídas nesses moldes parecidos, porém, quando essas casas eram construídas próximas ou longe dos rios, ribeiros e etc., em muitos casos, elas não tinham uma análise. Elas não eram analisadas, porque não era analisado o solo, não era analisado o melhor lugar para a construção. Então, quando Jesus faz essa ilustração da casa, ele está mostrando na sua palavra que para a gente construir uma casa, nós temos que avaliar o solo, nós temos que avaliar o lugar que nós vamos fazer. Nós não podemos ir apenas pela beleza. Nós não podemos levar em conta o lugar pela beleza. Então ele diz que o construtor prudente, a pessoa prudente, ela não avalia a beleza em primeiro lugar. Ela avalia o solo. Ela avalia o lugar que ela está construindo, as condições do lugar. Ela avalia o tempo, o clima. Ela avalia em que ponto, se existe tempestade, se há momentos de tormenta naquele lugar. Então, o construtor prudente, ele escolhe bem onde vai projetar a sua casa, aonde ele vai construir a sua casa, né? Já o construtor insensato, ele não avalia isso. Ele simplesmente olha para o solo, olha para o tempo, vê que tem um sol bonito naquele lugar e ele acaba não dando valor aos alicerces. Se aquela terra é boa, se ele vai construir algo com profundidade. Por quê? Porque o construtor prudente, ele está procurando profundidade, né? Tudo que não tem profundidade tem risco de cair, né? Tem risco de vir uma tempestade, um vento forte e derrubar a casa. Então, já o construtor prudente, ele avalia a profundidade, até que profundidade ele pode alicerçar a sua casa. Então, quando o Senhor Jesus está falando que ele já mostra no versículo 24 de Mateus, do Evangelho de Mateus 7, versículo 24, ele diz: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Este homem prudente, esse construtor prudente, é o construtor que consegue ter profundidade. Ele consegue colocar as vigas da sua casa na profundidade. Ele consegue aprofundar isso no solo. Ele consegue averiguar o solo. Ele consegue entender o solo. Ele tira informações do lugar. Ele consegue coletar informações importantes de onde ele vai construir a sua casa. Em qual terra que ele vai construir a sua casa. Mas o construtor imprudente, o construtor insensato, ele não avalia nada disso. Ele avalia a empolgação, ele fica empolgado porque o lugar é bonito, porque o lugar é próximo das coisas. Ele fica empolgado porque é perto dos lugares que ele vai ter acesso. Ele fica empolgado por N coisas, inúmeras coisas. Mas ele não avalia o solo. Ele não avalia onde e como ele vai aprofundar as suas vigas. E olhando esse texto, no versículo 25 diz: desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa,
Contudo, ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Então, quando uma pessoa edifica a sua casa com o material certo, num bom solo, quando ela edifica a sua casa num lugar que ela já avaliou todas as coisas, quando ela edifica a sua casa numa profundidade, quando ela edifica a sua casa num lugar que ela conhece os riscos, porém ela se prepara para eles, a grande maioria, ele consegue, ou essa pessoa consegue construir a sua casa na rocha. Mas quando a pessoa não avalia os riscos, não avalia o solo, só avalia a empolgação, a beleza, e deixa as coisas fluírem de acordo com o mundo, de acordo com o que a vida acha que é o melhor, no versículo 26 diz: aquele que ouve estas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Quando a casa não tem alicerce, ela fica sobre areia. E quando ela fica sobre areia, ela corre o risco. Porque uma casa na areia fica sem os devidos fundamentos. O versículo 27 diz: desceu a chuva, transbordar os rios, soprar os ventos e bateram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, quando uma casa é construída na areia, ela fica sem a base de alicerce. E quando vem uma tempestade, uma chuva forte, um vento forte, ela é levada pelas águas. Então, a nossa vida, queridos, é uma construção. A nossa vida, ela é uma vida de construção. Todos os dias nós temos que edificar. Todos os dias nós temos que acrescentar um tijolo na nossa vida. Né? Então, esses tijolos, esses materiais que a gente constrói a nossa vida, que são palavras, pensamentos, desejos, atitudes, realizações. Todos os dias a gente coloca um desses tijolos na nossa vida. Então, a cada dia a gente coloca um tijolo chamado palavra. Né? O que a gente tem colocado de palavra? O que tem? Porque aqui diz que o homem prudente construiu a sua casa sobre a rocha, sobre um alicerce, a rocha. E a palavra de Deus diz que aquele que ouve as palavras e pratica, começa a colocar sua casa sobre a rocha. Olha o vendaval que nós estamos enfrentando com essa pandemia. Existem pessoas que estão ficando doentes. Existem pessoas que estão ficando perturbadas em casa. Porque certamente, em muitos desses casos, as suas casas estão firmadas na areia e não na rocha. Então, quando vem a chuva, quando vem a tempestade, quando vem as situações, quando vem as informações, quando vem a pressão, então essa casa começa a ser levada, a ser desmoronada. Então hoje o Senhor nos dá um conselho e nos mostra os dois fundamentos de uma casa. A casa simboliza o nosso coração, em que o nosso coração está firmado hoje. Será que o nosso coração está firmado no nosso trabalho? Será que o nosso coração está firmado no marido, na esposa? Será que o nosso coração está firmado na nossa família? Será que a nossa casa, chamada coração, está firmado nos tempos? No que dizem as notícias? Será que o nosso coração está firmado em relacionamentos? Será que o nosso coração está firmado em tristezas, em lembranças? Mas aqui o Senhor Jesus fala dos dois fundamentos.
Ele diz que existem dois fundamentos, duas construções. Uma construção que foi feita na rocha, sob o comando, sob a palavra dele, sobre as orientações da palavra dele. E a outra construção foi feita por conta própria, sem nenhuma palavra, sem nenhuma análise, sem enxergar o solo, sem enxergar, sem falar com o Senhor, que é o grande construtor. Muitas pessoas estão alicerçadas nos próprios pensamentos, nas próprias vontades. A pessoa vai lá e faz o que bem entende com a vontade dela e resolve. Depois acontece alguma coisa que não é boa. A pessoa pensa, nossa, Deus não estava comigo. Deus me abandonou. Mas na realidade Deus nunca nos abandonou. Porém a casa foi alicerçada em um lugar errado. A casa foi alicerçada num lugar que, se viesse uma tempestade ou uma chuva, essa casa não aguentaria. O coração não aguenta determinadas emoções. O coração não aguenta determinados balanços. Né? Hoje nós estamos vendo quantas pessoas aí. Quem está nos segurando é a casa firmada na rocha. Quem vai fazer, como nós vamos enfrentar essa situação, de que maneira a gente vai enfrentar essa situação, é firmado na rocha. Não sabemos quando a pandemia vai acabar de fato. Mas uma coisa nós temos que ter certeza, a nossa casa precisa estar na rocha. Precisa estar nele. Porque ele sabe quando vai acabar. E ele está mostrando, nesse momento dessa pandemia, de que maneira foi construída a nossa casa. Que tipo de tijolo a gente usou. Que tipo de palavra, de pensamento, que tipo de desejo, que tipo de atitude, que tipo de realização a gente tem tido até agora. Quantas pessoas que já foram embora nessa pandemia, pessoas que fizeram planos e planos e planos, mas os seus planos já foram embora. Mas nós que estamos aqui, nós temos a chance de reconstruir essa casa. De colocarmos alicerce quando essa casa pode estar balançando. O vento, a tempestade que Jesus fala aqui, trazendo para o nosso dia a dia, essa tempestade são as lutas, são as dificuldades da vida, são as questões não resolvidas. São situações que nós temos que passar e que nós vamos enfrentar. Porque no versículo 27 diz, fala sobre o homem que construiu essa casa sobre areia. Olha o que aconteceu. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa e ela caiu. E grande foi a sua queda. A casa caiu. A queda foi grande. Por quê? Porque essa casa não estava alicerçada. Essa casa estava sobre areia. Essa casa estava sobre empolgações. Essa casa estava sobre belezas. A Bíblia diz que a beleza maior é a que está no interior. Porque a do exterior acaba. Então a beleza não pode fazer parte totalmente da sua vida sem que haja a firmeza. A beleza pode existir, mas precisa haver a firmeza. Precisa ter a segurança. E no versículo 26, diz que aquele que ouve essas palavras, mas não pratica, não consegue fundamentar a sua casa. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela fundamenta a nossa casa. No versículo 25 diz que a chuva desceu, os rios transbordaram, os ventos sopraram com grande força. Mas a casa ficou de pé. Por quê? Porque essa casa estava firmada na rocha. Essa casa
estava alicerçada na palavra de Deus. Estava firme ali. Então vieram os problemas, vieram as dificuldades, vieram a falta de dinheiro, vieram o problema no relacionamento, vieram o problema no casamento, vieram problemas no trabalho, notícias ruins, pessoas querendo derrubar umas às outras, mas essa pessoa não caiu. Por quê? Porque ela estava alicerçada na palavra, na rocha. A rocha simboliza Cristo. A rocha simboliza o Senhor. Então, quando nós estamos nessa rocha, as pessoas podem dizer pra gente que a gente não vai ser feliz, as pessoas podem falar que a gente não vai a lugar algum, as pessoas podem falar que não gostam da gente, as pessoas podem tentar fazer o mal contra a gente, mas quando a nossa casa está na rocha, nada disso nos coloca abaixo. A pandemia está aí, mas nós estamos firmes de pé. Porque nós não dependemos de nenhum órgão oficial para ficar de pé. Nós dependemos da rocha. Nós dependemos dessa palavra aqui, ó. Essa palavra que Jesus nos mostra aqui, essa palavra nos deixa de pé. Nós não dependemos de elogio de pessoas, nós não dependemos de palavras de patrões de empresa, nós não dependemos de notícias de telejornais, nós não dependemos da internet, de notícias de internet, nós não dependemos de nada disso. Nós dependemos do que Deus vai dizer. Nós dependemos da segurança. Porque aqui o nosso solo, que é o coração, está alicerçado nele. O Senhor Jesus disse: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Entende? As palavras do Senhor não passam. Esse tempo vai passar. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, vai continuar inalterada. Vai continuar firme. E se a sua casa até hoje estava alicerçada na areia, se qualquer problema, qualquer dificuldade você se abatia, se qualquer notícia ruim você ficava para baixo, é porque a sua casa não estava alicerçada, ou não está alicerçada na rocha. Porque quando as águas batem na rocha, elas explodem na rocha. Mas a rocha fica firme. A rocha não se movimenta. Então, se você é atingido por palavras duras de pessoas, se você é atingido por palavras negativas, se você é uma pessoa que ainda é atingida por isso, ou atingido por isso, se o seu casamento é atingido por isso, se o seu relacionamento é atingido por isso, se você é atingido porque alguém falou algo para o seu filho que você não gostou, que você ficou triste, e que você se abateu, é porque a sua casa não está na rocha. Se você se abate por qualquer coisa, se você ouviu alguém falando algo na internet que te abateu, que deixou você para baixo, é porque a sua casa não está na rocha. Se você recebeu uma notícia ruim do seu trabalho, e você entrou em desespero, é porque pode ser que a sua casa não esteja firmada na rocha. Se você está enfrentando um problema sério no seu casamento, se você pensou em separar, se você pensou em tantas coisas, se você pensou até em fazer alguma loucura, pode ser que seu casamento não esteja firmado na rocha. E quando vem a tempestade, a chuva, o vento, os rios transbordam, toda aquela casa é levada, todo o casamento é levado. Mas se você confia nesse Deus, que é a rocha, todo casamento precisa ser firmado na rocha. Toda família precisa ser firmada na rocha. Os filhos precisam dessa rocha. Os parentes precisam dessa rocha. Os nossos amigos precisam dessa rocha. Os colegas de trabalho precisam entender a rocha, o que é a rocha. Precisam conhecer. Então, quando a nossa casa
está firmada nesse ponto, que é a rocha. Pode bater a tempestade da pandemia, pode bater a tempestade do desespero, pode bater a tempestade da ansiedade, que a nossa casa vai ficar firme. A porta pode até dar uma sacudida, mas a casa não será levada. O vento começa a bater, começa a tentar empurrar, mas a nossa casa fica de pé, porque ela está na rocha, porque ela está firme na rocha, porque ela está segura na rocha. E você será comparado a um homem, uma mulher prudente, que edificou a sua vida no Senhor, que colocou a sua casa diante dele, que entregou toda a sua família diante do Senhor, os seus filhos, sua vida, seu trabalho, seus estudos ao Senhor. Tudo isso nós temos que edificar, tudo isso nós temos que colocar nesta casa, que está dentro da rocha, que está firmado nela. Não podemos deixar nada fora dessa casa. O relacionamento, a família, os amigos, tudo isso precisa estar na rocha. A sua saúde precisa estar dentro da rocha, dentro dessa casa firmada nessa rocha. Isso não quer dizer que você não fique gripado, isso não quer dizer que você possa ficar doente. Isso quer dizer que Deus está protegendo, que se você tiver qualquer uma dessas coisas, Ele vai te curar. Isso está mostrando que, mesmo que você fique às vezes abalado, abatido, é por um instante, mas que logo o Senhor traz você. Logo o Senhor te fortalece ali. Entende? Não podemos achar que nós somos os supers, que nunca ficamos doentes, que nunca passamos por provas, nunca choramos, nunca ficamos decepcionados. Se os próprios discípulos falaram sobre isso, se o próprio apóstolo Paulo disse sobre isso. Eu quero falar para você nessa manhã que a diferença do homem prudente e do homem sensato é onde ele coloca a sua rocha. É onde ele coloca a sua esperança de vida. Se até hoje você colocou sua esperança em lugares errados, se até hoje a sua esperança foi o seu trabalho, onde você, de repente, tem um rendimento muito bom, se até hoje você colocou a sua esperança no seu relacionamento, se até hoje você colocou a sua total esperança no seu casamento, ou nos seus filhos, ou na sua família, se você pegou toda a sua vida, a sua esperança e depositou nessas questões que eu te falei agora, e não depositou na rocha, o vento pode bater e pode derrubar tudo. Mas se você fez o contrário, se você fez como o homem prudente que Jesus fala aqui, no Evangelho de Mateus 7, do 24 ao 27, se você foi nesse primeiro homem, nesse primeiro fundamento, se você colocou toda a sua esperança nele, você não será decepcionado. Porque o Senhor nunca nos decepcionou e nunca vai fazer isso. Amém? Agora, se você agiu ou age hoje como um homem insensato, como uma pessoa insensata, que começa a falar no versículo 26 em diante, que colocou toda a sua vida, toda a sua esperança em um determinado ponto, seja ele casamento, seja ele área profissional, relacionamentos, sejam eles familiares, parentes, filhos, situação de vida, coisas da vida. Se você colocou toda a sua esperança nisso, isso pode derrubar você. Mas se você colocou toda a sua esperança na primeira casa, no primeiro fundamento, no fundamento que a gente construiu, esse fundamento que
não está firmado em pessoas. Esse fundamento que está firmado na rocha. Se você colocou todo o seu trabalho nesse fundamento, você pode até receber uma notícia ruim. Ah, você não trabalha mais aqui, mas você tem a certeza que Deus, onde fecha uma porta, Deus abre um portal para você. Porque você está na rocha. E quem está na rocha pode bater qualquer tempestade. Que você não cai, você ficará de pé. Porque a palavra de Deus diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, no versículo 24, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem prudente, que construiu a sua casa na rocha. O que ajuda a gente a construir a nossa família na rocha é a palavra de Deus, porque quando a gente começa a ler essa palavra e praticar, a gente começa a entender o que é o certo das coisas. A gente ultrapassa o senso comum. Porque o senso comum, ele é apenas comum. Mas quando a gente entende a parte espiritual, quando a gente entende o que Jesus está falando aqui, ele, além de um senso comum, ele é um senso espiritual. Então a gente começa a enxergar coisas além do senso comum. Porque o senso comum são questões que todos já sabem. E a palavra de Deus nos mostra o senso comum e o senso espiritual. São coisas que todos já sabem e são coisas que alguns sabem a mais. Porque o senso espiritual, ele abre a nossa visão. O senso espiritual, ele abre o nosso olhar para enxergar coisas que muitos ainda não conseguiram ver. Não porque somos privilegiados, não porque uma pessoa é privilegiada da outra, mas porque um buscou mais, um se interessou mais. Hoje nós podemos ver, existem universidades, existem cursos, existem tantas coisas, mas nem todo mundo quer fazer. Mas aqueles que querem fazer, aqueles que vão atrás, eles se sobressaem. Isso é fato, isso é justiça, isso faz parte da justiça. Né? O versículo 25 do Evangelho de Mateus 7 diz que a chuva caiu, a chuva desceu e ela era forte. Os rios transbordaram, os ventos sopraram e bateram contra aquela casa. Mas ela ficou de pé, por quê? Porque essa casa estava alicerçada na palavra de Deus. Porque a mídia, o que a mídia está trazendo hoje? As notícias. Olha, aconteceu tal coisa. Olha, não vai ter mais isso, não vai ter mais aquilo. Olha, aconteceu tal coisa aqui. Existem notícias boas, mas a maioria são notícias ruins. E se a nossa casa não estiver firme na rocha, nós seremos abalados pelas notícias ruins. Porque existem muito mais notícias ruins do que notícias boas. Nós ficamos sabendo de mais coisas ruins do que coisas boas. Então a nossa casa precisa estar ali, ó, firme nessa palavra. Firme na Bíblia. Firme na rocha. E a nossa rocha é Cristo. Se o planejamento do nosso lar estiver em Cristo, nós não seremos abalados. Nós não seremos frustrados. Então, que nesse tempo, nós temos orado para que o Senhor venha trabalhar nos corações, para que a mudança venha existir na nossa casa, que o nosso planejamento esteja firmado na palavra de Deus. Tudo que a gente for fazer, tudo que formos escolher, que sejamos baseados na rocha, que é Cristo, na palavra de Deus. E assim, nós não seremos abalados, nós não seremos frustrados. Em nome de Jesus. Amém? Então, eu quero deixar isso para você nessa manhã. Declarar que Deus abençoe a sua vida
e que Ele pode todas as coisas e que Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas a decisão do solo, a decisão do fundamento é nossa, é sua. A decisão em qual fundamento você vai continuar a sua vida ou vai recomeçar a sua vida é sua, é nossa. A decisão de como os nossos filhos vão continuar, ou se você não é casado, não tem filho, como você vai continuar, a decisão é sua, é nossa. Entende? Se você vai continuar construindo, ou se a sua casa está na areia, dá tempo de você ainda reconstruir ou fazer uma nova casa agora na rocha. Fazer uma casa no lugar certo. Porque às vezes você construiu essa casa no lugar errado, mas é porque você não sabia, você não tinha informação. Quando nós não temos informação, a gente erra muito. Mas a partir do momento que a gente recebe informação, a gente começa já a ser responsável por essa informação. Então hoje você está recebendo informação dessa casa. Em qual solo você deve fazer o seu alicerce. Em qual solo você deve construir a sua família. Em qual solo você deve reestruturar a sua família. Amém? Que Deus fortaleça você muito. Deus te abençoe nesse domingo, nessa semana. E que essa palavra de Mateus, do Evangelho de Mateus 7, 24 ao 27, fique guardado na sua vida. Que você possa meditar nessa semana. Quando vierem as notícias ruins e as boas, mais até às vezes as ruins, porque as notícias ruins, infelizmente, vendem mais, você tem que se deparar como você vai reagir a essas notícias. Se você vai ficar muito abalado, ou se você vai enxergar isso. Importa que tipo de notícia estou ouvindo, importa que a minha casa está firme na rocha. É isso aí mesmo, Lu. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Então, se você tem uma casa construída na areia, você pode construir a segunda casa na rocha. Porque a glória será maior. Amém? Que Deus abençoe a sua vida tremendamente. Pessoal do louvor, se estiver aí, pode solicitar. Ministério de Louvor na live. O Ministério de Louvor na live. Se quiser, pode solicitar novamente. Amém, queridos? A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor é grande. Construa sua casa com os bons materiais, os bons tijolos. Palavra, pensamento, desejos, atitude e realização. O Ministério de Louvor está tendo problema com a internet lá. Então nós vamos deixar para uma outra vez. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, construa sua casa com boas palavras, com bons pensamentos, desejo alinhado com o desejo de Deus, atitude, boas atitudes e realização junto com o Senhor. Amém? Nós vamos orar agora e vamos encerrar. Então, eu queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos pedir para o Senhor nos abençoar nessa semana. Que essa semana seja uma semana especial. E no momento certo, oportuno, o Ministério do Louvor estará conosco. Amém? Há tempo para todo propósito. Amém. Deus sabe todas as coisas. Amém? Vamos orar. Pai, te agradecemos nessa manhã. Por essas pessoas que aqui estão, Senhor, que entraram. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado, Espírito Santo. Peço a tua misericórdia. Peço que o Senhor venha entrar em cada casa, em cada família.
Entra, Senhor, nos corações. Que essas famílias possam construir a sua casa na rocha. E aquelas que construíram na areia possam fazer a segunda casa. Porque elas têm a chance de construir novamente, de reconstruir suas vidas, seus lares. Que seus pilares sejam em Cristo, os tijolos, meu Pai. Bons tijolos de palavras, de pensamentos no Senhor, de desejos alinhados com o Teu, boas atitudes, realização, incluindo o Senhor nessa realização. Ah, Espírito Santo, abençoa hoje cada família, cada pessoa que está online com a gente. E aquelas que vão assistir, que não conseguiram estar aqui, mas que vão assistir pelos canais, pelo YouTube, que vão assistir, meu Pai, essa ministração, que vão ouvir através do Instagram, do Facebook. Abençoa, Espírito Santo, e entra nos corações. Derrama a Tua graça, a Tua infinita misericórdia, Espírito Santo. Abençoa essas famílias. Fala com essas pessoas nessa semana. Quem sabe muitas delas pensaram, eu não tenho mais chance. Mas o Senhor é o Deus da chance. Muitas delas pensaram, eu construí a minha casa errado, tive um relacionamento errado. Eu tive uma vida toda errada. Eu construí a minha casa sobre as minhas emoções que deram tudo errado. Mas hoje eu quero dizer para você que você tem a chance no Senhor de fazer tudo novo, tudo certo. Porque Deus está aqui. E Ele é um Deus da chance, da oportunidade. Hoje Ele quer te abençoar. Em nome de Jesus. Receba coragem, ousadia. Receba livramento na sua mente. Recebe aí bons pensamentos. Recebe aí do Senhor coisas boas. Porque não acabou. Em nome de Jesus. Recebe no seu coração a esperança. Porque nessa situação foi tão terrível, está sendo tão difícil para você. Além dos problemas que já tem, ainda teve que ficar isolado, isolada. Além dos problemas que já tem, de repente o trabalho deu informações tristes para você. Você recebeu informações ruins do trabalho. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que a sua casa não pode estar no trabalho. A sua casa não pode estar firmada na palavra do patrão, dos dirigentes da economia, dos dirigentes desse mundo. A tua casa precisa estar alicerçada nessa rocha que nós falamos agora, que é Cristo. A palavra dele diz, aquele que vem a mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que vem até mim, aquele que está passando por um desespero, que se sente morto para as coisas. Aquele que colocou sua esperança em algo que morreu. Aquele ou aquela que estão pensando agora, mas para mim acabou. Eu quero dizer para você que não acabou. Porque o Senhor te ama. Porque o Senhor quer você. Porque o Senhor quer te levantar. E não acabou. Apenas você colocou toda a sua esperança num lugar errado. Mas você tem a chance de colocar hoje no lugar certo. E se você fizer isso, o Senhor vai mudar a sua vida. Porque a palavra dele é verdadeira. E ele disse, aquele que colocou, que fez a sua casa na rocha. Quando vier a tempestade, quando vier a notícia ruim, vai ficar de pé. Em nome de Jesus, Senhor. A tua palavra é vida. A tua palavra é saúde para a alma. A tua palavra é saúde para nossas vidas, Senhor. Santo é teu. Ele é o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos.
Amém, amém. Deus abençoe você. E Deus preenche o seu coração.